curso de atualização de transporte coletivo, novamente dando continuidade ao nosso curso. Desejo a você aí uma boa aula, continuando falando sobre direção defensiva, a nossa última aula deste módulo, aula 9. Vamos abordar o tema como ultrapassar e ser ultrapassado. Alguns conceitos, inclusive, que já foram falados e estudados quando do tema de regras e normas de circulação. Faixa de trânsito. Então, o que é uma faixa de trânsito? Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Não confundam com faixa de estacionamento. A faixa de estacionamento é aquela próxima à guia do meio-fio, né, ao meio-fio, e ela tem uma largura menor que a faixa de trânsito. É importante salientar que na faixa de estacionamento não algumas pessoas acham que é proibido circular ali, e não é, pode circular ali na faixa. Agora, no momento que eu me deparo com um veículo estacionado, e eu não posso ficar bravo e não posso fazer uma manobra direcionando meu veículo para a faixa da esquerda, que é a de trânsito, sem a devida segurança e o cuidado. Então eu tenho que parar, olhar para o meu retrovisor esquerdo, ver se não tem veículos na faixa de trânsito, sinalizar, né, com a seta indicadora de direção para a esquerda e assim fazer a manobra. Agora, se não tem veículos estacionados, eu posso circular ali. Sabemos que os veículos de transporte coletivo de passageiros, devido ao seu tamanho, né, que são de médio grande porte, não circulam nessas faixas, porque essas faixas são estreitas. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, em sua maioria, são largos, então eles não comportam. E eu não posso andar ali comendo faixa, né, que é o termo que a gente usa. Então eu tenho que sempre estar andando ali na faixa de trânsito, tá? Que é a de circulação mesmo. Transposição de faixa, passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Essa transposição de faixa ela pode ocorrer tanto para a esquerda quanto para a direita. Passagem por outro veículo. Movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Certo? Então, a passagem por outro veículo, inclusive, ela é definida como autorizada como uma manobra que eu posso fazer tanto pela esquerda quanto pela direita do veículo que está à frente, né? Então, se eu já venho numa faixa lateral a essa faixa de deslocamento desse veículo que está em menor velocidade, eu só vou passar por ele. E eu posso estar tanto numa faixa da esquerda quanto numa faixa da direita, paralelas a essa, e eu só vou passar por ele, tudo bem? Não tem problema ser à direita ou à esquerda. Ultrapassagem. Movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Aí que vem a diferença. A primeira questão é que eu venho na mesma faixa. Primeira característica, eu venho na mesma faixa. E a gente pode observar aqui na figura. Então, o veículo azul ele está na mesma faixa que o caminhão. Como ele está em maior velocidade, o caminhão está em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, eu sou obrigado a sair dessa faixa e após ultrapassá-lo, retornar à faixa. É o que ele está falando, retornar à faixa de origem. É um detalhe muito importante, por quê? Porque a definição de ultrapassagem só ocorre quando há a saída e o retorno para a faixa de origem. Tudo bem? Manobra de ultrapassagem. Quando houver um movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Então essa é a manobra toda, tudo bem? E a gente traz essa ideia para que não se confunda mais a questão da ultrapassagem com a passagem por outro veículo.
Regras de ultrapassagem são. Então vamos ver agora quais são essas regras. Artigo 29, inciso 9. São várias, a gente só vai relembrando, tá, pessoal? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Já falamos dessa situação quando falamos das regras e normas de circulação. Não vou me ater novamente falando de que para a gente não fazer isso em cruzamentos, porque em cruzamentos é proibido fazer a ultrapassagem, certo? Artigo 29, inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Para que eu não recaia, eu não caia na infração de forçar ultrapassagem, certo, pessoal? Seguindo, artigo 29, inciso 11, todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo por meio de gesto convencional de braço, afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. A distância lateral ela não é prevista qual é essa distância, mas fica-se claro de que essa distância é uma distância que quem tem que observar se é seguro ou não é o condutor. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Então, ao retornar, ter o espaço suficiente para que eu possa voltar à faixa de origem. Parágrafo 1º do artigo 29. As normas de ultrapassagens previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas que podem ser realizadas tanto pela faixa da esquerda como pela direita, já dissemos isso também. Artigo 30, incisos 1 e 2. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, então aí já é a regra para quem vai ser ultrapassado, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. E 2, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar a marcha. Artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Falamos isso na aula, no módulo de regras e normas de circulação. Retomo aqui a questão de que, neste caso, nós que somos os motoristas dos veículos de grande porte, devemos nos intercalar, devemos dar o espaço para que os veículos menores se intercalam. Então, nada de andar próximo ao veículo da frente. Primeiro, que eu estou desrespeitando a regra da distância de segmento, e segundo, porque eu não estou dando a oportunidade para que um veículo pequeno possa se intercalar ali, e acaba que eu meio que forço uma situação de risco, fazendo com que esse veículo tenha que ultrapassar 2, 3, 4 veículos de grande porte na mesma manobra. Isso é muito perigoso. Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Aí, isso aqui já é uma regra para os veículos que não são os nossos, vamos dizer assim, Mas é importante nós observarmos, essa conduta aí. Já falamos da questão de não deixarmos um espaço, aqui entre o nosso veículo e a faixa, a guia, o meio-fio, de modo que uma bicicleta ou uma motocicleta ele entre nesse espaço aqui, causando um acidente, certo? Um sinistro com os pedestres, um atropelamento. Então é importante eu fechar bem aqui esse espaço para que ninguém entre aqui. Seguindo, pessoal,
O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclive sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Já falamos sobre isso também, é aquela famosa regra da proibição da ultrapassagem. Na maioria das vezes ela vai estar sinalizada com a faixa contínua, né? Ou com a placa, né, de proibido ultrapassar. Tudo bem, pessoal? Mas caso não tenha essa sinalização, o que vale é a nossa observação, tá certo? Muitas vezes até a sinalização está pintada, tá sinalizando ali tracejada, né? Mas na minha observação eu não estou sentindo confiança na ultrapassagem, então eu não me arrisco. Lembrando sempre que eu estou transportando pessoas, passageiros. Artigo 33, nas interseções e suas proximidades o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Então nós já dissemos, né? Mesmo que esse veículo pare aqui e esteja sinalizando para a esquerda, não se aplica aquela regra de que eu posso fazer a ultrapassagem pela direita, certo? Primeiro, porque aqui é só uma faixa, não tem duas, para que me permita fazer essa manobra. E segundo, que é proibido fazer ultrapassagem, não importa se pela esquerda ou pela direita, em cruzamentos. Artigo 202, ultrapassar outro veículo, olha lá. Inciso 2, em interseções e passagem de nível. Interseções são os cruzamentos, passagens de nível os cruzamentos rodoferroviários. Infração gravíssima, penalidade multa vezes 5. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem, que estão à frente, ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Antes de iniciar qualquer manobra que implique no deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção do seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço, certo? Então, toda vez que eu for realizar uma manobra, qualquer que seja, preciso ver, preciso ser visto, preciso sinalizar com antecedência, preciso fazer a manobra com cuidado para que não ocorra sinistros, principalmente com pedestres e ciclistas, motociclistas. Observar os pontos cegos. Distância de aproximação. A distância de aproximação é uma distância que preciso manter do veículo que quero ultrapassar, mantendo uma aceleração maior que o veículo da frente e ao mesmo tempo observando as regras de segurança para a ultrapassagem já mencionadas. A distância de aproximação é maior que a distância de segmento. Podemos concluir que a distância de segmento é o limite entre a distância de aproximação e a aproximação demasiada perigosa. Eu vou explicar melhor esse slide aqui, porque até então nós não falamos sobre isso, né? E a distância de aproximação é um conceito novo. A distância de aproximação nada mais é, pessoal. A diferença dela para a distância de segmento é que eu estou em aceleração, porque eu estou já na iniciativa de realizar uma ultrapassagem. E essa distância de aproximação, ela, o nome já diz, vai fazer com que eu me aproxime do veículo à frente, mas o limite dela é a distância de segmento, porque se eu passar dessa distância e já não efetuar a manobra para sair da faixa e ir para outra do lado esquerdo, eu já vou me aproximar demasiadamente da traseira do veículo da frente, a ponto de não respeitar a distância de segmento, colocando a minha vida e a dos passageiros em risco. Eu perco qualquer tipo de visão, porque eu estou encoberto pelo veículo da frente, conforme o seu tamanho. Qualquer coisa, qualquer emergência que acontecer com esse veículo, ele tirar de um buraco, ou tirar de um animal, alguma coisa que aconteceu, ou até um acidente com ele ali, né, estourou um pneu, alguma coisa que aconteça, o meu veículo vai sofrer consequências, porque eu estou muito próximo, eu não vou ter tempo de reação para fazer qualquer manobra
que a gente chama de manobra corretiva. Então a distância de aproximação não pode passar da distância de segmento. Porém, ela é diferente da distância de segmento porque ela está em aceleração. A distância de segmento é uma distância que o veículo está com uma velocidade constante. Tudo bem? E é interessante dizer que quando eu estou no meu veículo e eu me aproximo demais do veículo da frente, esse ângulo de visão ele diminui. Porque eu não consigo ver muito o que vem na pista contrária. Quando eu estou a uma distância maior, eu já consigo observar o lado oposto da pista para ver se vem alguém. Então eu preciso manter essa distância maior para observar. E quando eu vejo que não tem nada, tá limpo, aí sim eu eu aumento a velocidade e entro nessa distância de aproximação para realizar a manobra. É muito perigoso eu estar aqui próximo desse veículo e para eu ver alguma coisa aqui na frente, eu tenho que ficar tirando o carro para a esquerda para eu ver, certo? Aqui dentro da ideia nós estamos com uma faixa de trânsito muito larga, mas nós sabemos que às vezes as faixas de trânsito estão no limite do veículo. Então qualquer saída para a lateral aqui, o meu veículo já está indo para a contramão, para que eu veja o que vem lá na frente. Por isso que é necessário eu ter uma distância maior para que eu veja bem o que vem à frente. Nesse ângulo, quanto mais afastado eu tiver, mais ângulo de visão eu vou ter, certo? Tudo bem? E quando eu vir na aproximação, porque já está limpo, eu já observei, quando eu chego aqui do lado do veículo, eu já estou com uma aceleração maior que a dele. Eu não preciso trocar de marcha aqui na saída, aqui ao lado dele. Essa troca de marcha ela já vem numa aceleração. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Distância de segurança de manobra. A distância segura de manobra leva em consideração a largura da pista, a largura e o comprimento dos veículos envolvidos na manobra, o tipo de pista, se essa pista possui acostamento, tipo de pavimento, quantidade de faixas de trânsito, tipo de fluxo de veículos, velocidade regular da pista, entre outros. Essa distância requer do condutor experiência, observação, conhecimento, atenção e prudência. Tudo bem, pessoal? Nós temos que ter o entendimento do veículo que eu estou conduzindo. O tamanho dele, a largura dele, o comprimento, o peso, a pista em que eu circulo, a frenagem desse veículo, como é que é esse veículo no pé, para que após entender esse veículo eu possa manobrá-lo com mais segurança. E a partir daí eu tenho que entender que há uma distância segura para se realizar a manobra. Distância lateral de segurança. A distância lateral de segurança que temos que ter para com as bicicletas é de 1,5 m. Essa sim é a única distância que tem previsão de tamanho, de espaço, de metragem. 1,5 m é a única. O resto das distâncias são todas distâncias ditas observáveis pelo condutor. Eu acho que isso é seguro para mim, ok. Tá? Porém, durante manobras de ultrapassagem e passagem entre veículos motorizados, a distância lateral de segurança varia, levando em consideração os mesmos fatores citados no item anterior, no slide anterior, distância de segurança de manobra. O condutor experiente necessita avaliar cada situação, tomando a decisão correta, buscando sempre a segurança de todos os usuários da via. Tudo bem? Então, é o que eu trouxe para vocês. Se a distância para o ciclista é 1,5 m, porque ele é vulnerável, né? Ele está ali só com a bicicleta dele. O motociclista praticamente é a mesma situação. Tudo bem? Então, quando eu for ultrapassar o motociclista, ultrapasse com cuidado. Obedeça essa regra também. Muitos veículos, assim, nós encontramos veículos de grande porte quando se deparam com motociclistas nas rodovias, né? Eles passam por esses motociclistas a uma velocidade tão
anormal e acabam que jogam o motociclista para fora da pista devido ao vácuo, né? À força do vento, ao deslocamento de ar. Então não custa eu cuidar do próximo, mesmo que eu não conheça quem é esse próximo, certo? Não é porque eu tenho um veículo de grande porte que eu sou melhor que os outros. Não é porque eu sou um profissional que eu sou no trânsito que eu sou melhor que os outros. Os procedimentos para ultrapassagem são, vamos lá. Nas situações de ultrapassagem, o motorista deve verificar antes se o espaço é suficiente para a ultrapassagem, já falamos. Considerando não só a distância em que se encontram os veículos que vêm em sentido contrário, mas também o fato de que as velocidades dos veículos que trafegam em sentidos opostos se somam. Também já falamos da questão do sinistro veículo com veículo, né? De frente, né? Colisão frontal. Sinalizar sempre com a devida antecedência, tanto para o veículo que pretende ultrapassar, quanto para o que vem atrás, para que saiba a sua intenção. Imprimir velocidade superior à do veículo que deseja ultrapassar sem colocar em risco a segurança no trânsito. Ao ultrapassar outro veículo, só retornar à sua faixa após a ultrapassagem se completar. Manter os indicadores de mudança de direção ligados durante toda a ultrapassagem. Em qualquer ultrapassagem, o condutor deverá sinalizar à esquerda e, antes de iniciar a manobra, verificar pelo retrovisor se outro veículo não teve a intenção de ultrapassá-lo. Só depois disso deve iniciar a manobra. Para finalizar, olhar o retrovisor da direita, observando a distância de segurança do veículo ultrapassado, sinalizar e então voltar para sua faixa, ok? Ao ser ultrapassado por outro veículo, nunca tentar impedi-lo, sob perigo de oportunizar competição perigosa. Facilitar a ultrapassagem mantendo a velocidade que está trafegando. Não acelerar o veículo ao ser ultrapassado. Se necessário, diminuir a velocidade a fim de evitar uma emergência ou sinistro. Lembrar que ao sinalizar, o condutor demonstra sua intenção, entretanto, isso não lhe dá o direito de mudar de direção sem antes observar as regras anteriormente descritas. Muito bem, fechamos esse assunto e agora entramos em outro tema, como evitar sinistros com pedestres e outros integrantes do trânsito. Vamos lá. Como evitar sinistros com pedestres e outros integrantes do trânsito? Motociclistas, ciclistas, carroceiros, skatistas. Dentre todos os usuários do trânsito, motociclistas, ciclistas, carroceiros e skatistas são os mais vulneráveis e, na maioria das vezes, o sinistro envolvendo essa classe de integrantes do trânsito tem como consequência o óbito. Por isso, as regras e condutas de trânsito em relação a eles merecem atenção especial. Opa, voltamos aqui, desculpa. Motocicleta. A motocicleta, por ser um veículo pequeno, muito menor que o veículo de 4 rodas, possui características que nos obrigam a ter maior atenção. Uma delas é a dificuldade em definir, em caso de aproximação, qual a velocidade e a distância que a motocicleta se encontra. Quando eu paro e mobilizo meu veículo em um cruzamento e eu olho para a direita ou para a esquerda, né, da via que está cruzando ali, perpendicular, e eu observo uma motocicleta vindo, é muito difícil eu calcular qual é a velocidade desse objeto. Por quê? Porque ele é um objeto pequeno, ele é um veículo pequeno. Então, à primeira mão, quando eu olho, é quase impossível eu identificar de relance qual velocidade que aquela motocicleta está vindo. É por isso que a luz do farol dianteiro tem muita importância para a motocicleta. Porque se eu já tenho dificuldade com o farol ligado da motocicleta, mesmo de dia, imagine com o farol desligado. E é necessário eu dar uma segunda ou uma terceira observada para ver e observar bem esse veículo, para ver se ele vem em deslocamento alto, se ele vem acelerado, se ele está próximo, se ele está longe. Se esse motociclista me viu ali no cruzamento. Quando o farol está desligado, as chances da motocicleta não ser observada aumentam muito.
O condutor do veículo de transporte coletivo de passageiros sempre deve buscar observar a presença de motociclistas, ciclistas, carroceiros e pedestres nas proximidades do seu veículo. Procure o contato visual com esses usuários. Dirija com calma, sempre observando o lado direito do seu veículo, próximo da guia da calçada. Observe a aproximação de pedestres e ciclistas pela calçada e faixas de pedestres. Nas rodovias, muito cuidado com o acostamento e com entradas das vias laterais, locais que geralmente possuem aglomeração de pessoas e animais. Já dissemos aqui, várias vezes, que os motoristas, muitos que eu conheço, falam que o local que eles têm mais, não medo, mas temor, receio, é aquelas onde é a via lateral, a placa de sinalização ali de advertência, via lateral, que são essas vias onde entradas de fazenda ou até alguma MS, que alguma via estadual, que está de encontro à rodovia, algumas em sua maioria não pavimentadas. A principal atitude para ver e ser visto é o controle da velocidade. Pontos cegos, como evitá-los? O ponto cego, ou os ângulos mortos, estão muito ligados à questão que nós dissemos agora, que é a questão do cuidado com os skatistas, com os ciclistas, com pedestres. Nós podemos observar nos noticiários quando há sinistros com óbito. São esses os usuários. E em sua maioria ocorreram em conversões, principalmente a conversão à direita. Porque a conversão à esquerda, um motorista, por estar daquele lado, ele ainda consegue colocar ali a cabeça próximo da janela e ver embaixo ali. Agora, do lado direito, por mais que tenha ali o espelho convexo, sente-se uma grande dificuldade. E esses usuários desconhecem o perigo de entrarem ali naquela região de manobra. E ocasiona, então, o sinistro com o falecimento, com o óbito. Pontos cegos são lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores ou devido às colunas do automóvel de 4 ou mais rodas, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo. Os principais pontos cegos de um veículo de 4 rodas são as partes próximas do chão, logo à frente. Logo à frente ali do motorista, bem na frente do veículo. Principalmente motocicletas, Você parou no semáforo, sinal vermelho. Aí, ou então parou num sigue-pare. Aí vem uma motocicleta, ultrapassa você e para bem ali na frente, Alguns veículos trazem um espelho ali, para mostrar a frente do veículo. Mas mesmo assim temos que tomar cuidado. Os pontos cegos parte próxima do chão logo à frente, ali parei ali, as laterais, as diagonais da frente que são escondidas pela coluna da porta. Pelas colunas ali, das diagonais do veículo, e de trás, e a traseira do veículo. Veículos de grande porte de transporte de coletivo de passageiros, pessoal. Não tem nem como eu saber o que está por trás ali, o que está atrás, principalmente os mais antigos. Hoje, veículos novos, eles trazem câmera, Eles trazem câmera, quando nós engatamos a ré ali, a câmera aparece ali mostrando a traseira do veículo, Mas esses são veículos modernos. E muitos de nós dirigimos aí veículos antigos, sem condições de visualização total da parte traseira. Eu fico imaginando aí muitos motoristas, quando o ônibus, vamos dizer assim, está cheio, de passageiros na condução urbana, na direção urbana, transporte coletivo urbano. E aí
é necessário fazer uma manobra. Não tem como fazer uma manobra de marcha ré. É muito perigoso, né? Porque não tem qualquer observação. Vale lembrar que o veículo de grande porte possui maior quantidade de pontos cegos, o que facilita alguns tipos de sinistro. A partir desse entendimento, o motorista responsável pela condução dos veículos de transporte coletivo de passageiros de médio e grande porte deve sempre estar atento, cuidar não somente da sua direção, mas também de outros usuários que se deslocam próximos a ele. É incrível também, pessoal, a capacidade do pedestre, a capacidade do ciclista, do motociclista não entender o perigo que é passar atrás de um ônibus, atrás de uma van, tá engatado a ré, e aí a pessoa vai lá e passa por trás. Às vezes você fica se perguntando, meu Deus do céu, como é que a pessoa coloca a própria vida em risco nessas situações? Buscar sempre nos retrovisores a aproximação de veículos pequenos, principalmente as motocicletas e bicicletas. Observar tudo que se passa em torno do veículo durante a condução é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Por isso, todos os veículos possuem espelhos retrovisores. A primeira dica para evitar que os pontos cegos dificultem sua condução é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, mesmo com os espelhos ajustados durante a manobra de ultrapassagem, em algum momento certamente o veículo que lhe ultrapassa entrará no seu ponto cego. Durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, retorno e ultrapassagem, manobras de marcha ré nos locais de atendimento, entre outras, procure observar os pontos cegos. Pode haver algum veículo trafegando nesta região. Se for o caso, o pessoal tiver que fazer uma manobra de marcha ré ou uma manobra que você não está seguro, solicite para que alguém desça e faça ali a segurança, auxiliando na manobra. Não é vergonhoso fazer isso, é seguro. E a pessoa, quando você solicita a ajuda de alguém, mesmo que seja um passageiro, a pessoa não vai falar não, vai até se sentir alegre em poder ajudar. É melhor você fazer isso do que você colocar a vida de várias pessoas em risco. O maior índice de sinistros envolvendo motocicletas é a famosa fechada, que é quando o veículo faz uma conversão à direita sem acionar o sinal luminoso, abalroando a motocicleta em sua lateral, pois a mesma se encontrava trafegando à direita do carro ou em seu ponto cego. Já falamos sobre esse assunto. Sempre sinalize com antecedência sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um sinistro e às vezes aquela simples virada de cabeça pode garantir a segurança de todos e evitar o sinistro. Importância do comportamento seguro, pessoal. É um outro tema importante para que a gente fale. A condução do veículo de transporte coletivo de passageiros está suscetível a muitas situações adversas. O tamanho e o peso do veículo, que requerem uma habilidade maior do motorista, é uma delas. A dificuldade na observação do contexto ao redor do veículo devido aos diversos pontos cegos é outra. As constantes manobras de aceleração e frenagem, já falamos isso aqui também. Conversões e paradas para embarque e desembarque de passageiros. O relacionamento direto com inúmeros passageiros que retiram a atenção necessária à condução do veículo, entre outras tantas situações que dificultam o nosso trabalho. A condução segura do veículo especializado de transporte de passageiros é uma atitude a ser buscada constantemente pelo motorista. Devido à estrutura pesada dos veículos de grande porte, em caso de sinistro, as consequências estruturais serão pequenas, porém, não pode ser dito a mesma coisa para os outros envolvidos no sinistro, sendo eles veículos pequenos, motocicletas, bicicletas, pedestres e principalmente os passageiros transportados no veículo. São inúmeros os casos de sinistros que vitimam ciclistas, pedestres e passageiros transportados. Por todas essas causas, se exige do condutor profissional do veículo especializado de transporte coletivo de passageiro esse curso que você realiza neste momento. O comportamento exigido deste condutor é um comportamento profissional, exemplar, defensivo, atento, educado, ético e moral. Falaremos sobre tudo isso
no próximo módulo. Tudo bem, pessoal? Deve-se conhecer e praticar as regras de circulação e conduta já ensinadas, obedecer às leis do trânsito, aplicar os 5 elementos da direção defensiva, ser educado com os passageiros que transportam e com os demais usuários da via, não ser negligente com suas funções, com o seu veículo, com os horários a serem cumpridos pela empresa. A maioria das empresas de transporte coletivo trabalham com linhas regulares e exige-se o fiel cumprimento do horário na linha que o veículo percorre. Se eu chego atrasado para o serviço, já serei negligente com algumas ações obrigatórias que realizo antes de colocar o veículo em movimento. E a partir daí, ocorre uma sequência de negligências nas demais. Olha que... Já falamos também, né? Eu estou sendo até repetitivo com vocês, falando, isso aqui nós já falamos, isso aqui nós já falamos. Mas é que os assuntos, eles se intercalam, eles se relacionam. Então nós sempre vamos falar sobre esses assuntos, porque as disciplinas, elas são ligadas. Legislação de trânsito, direção defensiva, meio ambiente, convívio social e primeiros socorros, relacionamento interpessoal. Então são disciplinas que possuem basicamente o mesmo tema, ou temas diferentes, mas que são abordados de forma diferente. Então a gente tem que sempre estar puxando e relembrando os conhecimentos. O condutor profissional não pode ser imprudente. A imprudência gera o sinistro. E quando falamos em imprudência, não são somente as desobediências às regras de trânsito, mas também as dicas e regras da direção defensiva. Uma das mais importantes é obedecer à distância de segmento. Álcool e substâncias psicoativas. Então falaremos agora de um assunto muito importante, finalizando aí o nosso... a nossa aula, né, e o nosso tema de direção defensiva, certo? Vamos lá. Por incrível que pareça, existem profissionais que trabalham alcoolizados e esse é um grande problema que afeta uma grande parcela da população. Imagine um condutor profissional de transporte coletivo de passageiros trabalhar alcoolizado. Além de errar por trabalhar alcoolizado, esse profissional erra duplamente por estar no trânsito colocando a sua e a vida dos outros em perigo. Conduzir sob efeito de bebida alcoólica, conforme a legislação vigente, é um ato infracional e criminoso, uma vez que a bebida alcoólica é responsável por grande parte dos sinistros automobilísticos com ou sem vítimas. O álcool absorvido no organismo afeta completamente nossa capacidade de conduzir um veículo, pois deprime os centros de controle do cérebro, levando às seguintes consequências. Vamos ver quais são as consequências da ingestão de bebida alcoólica. Redução da capacidade de reação. Leva o indivíduo a um estado de relaxamento com retardamento de seus reflexos, diminuindo a coordenação motora. Se vai reduzir a minha capacidade de reação, é lógico que em um momento de uma frenagem ou de uma manobra, eu vou demorar mais para fazê-la. Já estudamos da distância de reação, então isso aqui é diretamente ligado, relacionado. Redução de inibição. Elimina a inibição, tornando o condutor mais imprudente e agressivo, assumindo assim maiores riscos. Então o condutor, depois que ele consome a bebida alcoólica, ele vira e fala assim que ele dirige bem, que ele é bom, ele é o super-homem, que ele consegue fazer coisas que ninguém faz, ele começa a ser mais imprudente, ele imprime uma maior velocidade no seu veículo, ele já não quer mais frear usando o freio motor, ele quer sempre estar freando em cima, né? Ele já quer fazer uma curva sem diminuir a velocidade, uma série de manobras que requerem uma maior perícia, né? E às vezes o condutor não tem essa perícia, ou essa perícia já está comprometida pela redução da reação, que nós já falamos, mas mesmo assim ele acha que ele é capaz, e aí ele começa a fazer. Debilitação do controle neuromuscular. Diminui a habilidade de mudar a atenção de um acontecimento para outro, ou de fazer duas coisas de uma só vez. O meu controle neuromuscular, ele diminui. Então, eu preciso pensar mais para conseguir fazer algo. Eu preciso
ficar mais... eu preciso de mais controle para conseguir fazer alguma coisa. O cérebro até que tenta fazer, mas o corpo não faz. Né? Então, isso diminui a minha capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, virar o volante, pisar na embreagem, pisar no freio, mudar a marcha, olhar no retrovisor. Eu já vou deixando de fazer algumas coisas porque eu já estou sem esse controle. Dificuldade de visão. Dificuldade em analisar corretamente a velocidade do seu veículo e dos outros. Então eu já não consigo observar e ter a checagem, se aquele veículo que vem contrário a mim ou na perpendicular, eu não consigo fazer uma análise da velocidade dele, eu não consigo fazer uma análise da distância que ele está. Então eu me confundo porque a minha visão ela perde a qualidade, certo? Então são esses os 4 fatores que quando eu faço ingestão, né, da bebida alcoólica, ele vai causar diretamente relacionado à direção veicular. O efeito do álcool no organismo vai depender muito do organismo de cada um. Para se analisar o efeito do álcool no organismo, tem que se levar em consideração 4 fatores: a massa corpórea, a quantidade de alimentos e água ingeridos, a quantidade de bebida que foi ingerida e o tempo transcorrido após a ingestão dessa bebida. Tudo isso vão ser fatores, né, que devem ser levados em consideração para a questão do efeito do álcool no organismo da pessoa, certo? Infração de trânsito conforme o CTB. Condutores flagrados no teste do etilômetro, bafômetro, com concentração de álcool de 0,05 mg por litro a 0,33 mg por litro vão ser enquadrados no artigo 165, infração gravíssima: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Penalidades: multa vezes 10, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e curso de reciclagem para condutor infrator. Crime de trânsito conforme o CTB. Inclusive já falamos, né? Já os condutores flagrados no teste do etilômetro, bafômetro com concentração de álcool acima de 0,33 mg por litro, além do artigo 165, que é o que nós lemos no slide anterior, responderão por crime de trânsito previsto no artigo 306, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Já dissemos, não custa repetir, que tanto a penalidade, o processo do crime e o processo da infração, que é um processo administrativo, eles correm paralelamente. E as penalidades também são impostas paralelamente. Não é porque fui punido em um que não serei no outro. Serei punido nos dois. Tudo bem? Agravantes do crime de trânsito. Lembrando que no caso do crime, conforme o artigo 298 do CTB, as agravantes para a aplicação da penalidade são: artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. E 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Eu trouxe esses 2 incisos, e na verdade são mais, mas eu só trouxe esses 2 porque esses 2 estão diretamente ligados à nossa profissão. Observe que os itens 1 e 5 remetem diretamente ao trabalho do motorista que transporta passageiros. Então, motorista, se você for dirigir, não beba. E se for beber, não dirija. Lógico, né? Bebida alcoólica, né, pessoal? De forma alguma misture sua profissão com a bebida alcoólica. De forma alguma. Caso você tenha essa prática, procure ajuda médica especializada imediatamente. Não deixe complicar sua vida para você fazer isso. Faça isso antes de complicar sua vida. Substâncias psicoativas. Uma substância psicoativa, substância psicotrópica,
Uma droga psicotrópica ou simplesmente psicotrópico é uma substância química que age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Alguns condutores profissionais que dirigem, sejam por pura irresponsabilidade ou para afastar o cansaço dos longos períodos de direção, e isso também é uma responsabilidade, ingerem drogas e medicamentos para afastar o cansaço e o sono. O enorme risco gerado por essas substâncias é o adiamento da necessidade natural do descanso do organismo e o surgimento dos efeitos colaterais perigosos, como alterações sensoriais, tonturas, sonolências, entre outros. No caso dos remédios, cabe ao profissional conhecer detalhadamente o medicamento que utiliza, ler atentamente a bula, prestar atenção especial aos possíveis efeitos e tomar as medidas de segurança recomendadas pelo médico. Fechamos a nossa aula 9, certo? Fechamos também o nosso módulo de direção defensiva. E a próxima aula já entramos no módulo 3, noções de primeiros socorros, cuidados com o meio ambiente, respeito ao meio ambiente e convívio social, certo, pessoal? Aguardamos então vocês na continuidade do nosso curso e um grande abraço, fiquem com Deus.